Eu queria falar um pouquinho com você nessa tarde sobre a fé. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos o costume de fazer check-up na nossa vida de diversas áreas. Por exemplo, fazemos o check-up da área da saúde, de vez em quando vamos ao médico, fazemos os exames, fazemos check-up no nosso carro, fazemos check-up nas nossas amizades, mas às vezes a gente se esquece de fazer check-up do principal, que é da nossa fé. É muito simplista simplesmente dizermos que a nossa fé vai bem ou vai mal. Não! A palavra do Senhor nos desafia a fazermos uma real análise de como anda a nossa fé. Eu queria hoje falar para nós sobre o tipo de fé que agrada a Deus. Aqui no primeiro capítulo de Hebreus 11:1, a Bíblia diz que a fé é ter certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fé é você esperar por algo que você não vê. Se está no seu controle, se você pode fazer algo para manipular, para fazer aquilo acontecer, então não é necessário fé. Mas quando você não vê solução, quando você não vê como agir, então é hora de exercitar a fé. Fé é esperar, ter certeza que Deus fará algo, mesmo que você não veja possibilidade alguma. E na nossa vida nós somos constantemente desafiados por Deus a viver nesse nível do sobrenatural. Simplesmente fazer coisas que está ao nosso controle, ao nosso comando, nós podemos fazer. Mas o Senhor nos desafia a vivermos uma vida inteira na fé, esperando que Ele possa fazer o seu sobrenatural. A Bíblia diz ainda aqui no versículo 5 que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque experimentou agora um nível mais profundo ainda de fé. Ele não apenas cria, ele vivia em função da sua fé. E aquilo agradava tanto o coração de Deus que Deus decidiu chamá-lo para si. Eu quero convidar você a viver nesse nível de fé. Deus quer que você não apenas fale sobre fé, que você apenas use camisas sobre fé, mas que você seja uma pessoa que experimente a profundidade de uma vida de fé. Quem tem fé em Deus vive uma vida para agradá-lo, em todas as áreas da sua vida. Eu creio que é isso que Deus espera de você e de mim. A palavra do Senhor diz ainda no versículo 7 que Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, ele foi temente a Deus e construiu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Muitos teólogos acreditam que até aquele momento da construção da arca não tinha acontecido ainda nenhuma vez a chuva. Noé começou a construir uma arca quando provavelmente não existia chuva. Certamente ele foi debochado, as pessoas zombaram de Noé, mas aqui tem mais um aspecto da fé, a obediência. Ele ouviu o que Deus tinha para a vida dele, resolveu obedecer e a sua vida já foi uma pregação. Eu quero dizer para você, muitas vezes a nossa própria vida será uma pregação muito mais eficiente do que as nossas palavras. Às vezes falamos tanto sobre Deus para alguma pessoa e aquilo não surte efeito, mas quando você começar a viver uma vida de fé, essa já será a maior pregação que você pode fazer para quem está ouvindo você. Ao observar a vida de Abraão, nós vemos que ele viveu um nível profundo de fé. Abraão foi aquele homem que recebeu do Senhor uma promessa, que se cumpriu 25 anos depois. Ele teve dificuldade no meio do caminho para esperar a promessa se cumprir, como nós. Nasce Isaac e agora Deus pede a ele o seu melhor, o seu filho tão esperado. Abraão sobe por 3 dias naquele monte onde iria sacrificar o seu filho. Uma das partes, talvez, ali da Bíblia que mais mexe comigo é quando o seu filho pergunta: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o sacrifício. E ele responde para o seu filho: meu filho, Deus proverá. E realmente Deus proveu. Quem lembra da história, quando ele coloca o seu filho sobre aquele altar e levanta a sua mão para imolar o seu filho, o anjo do Senhor diz: tire o seu filho e coloque aquele cordeiro no lugar, representando o que Jesus faria por nós milhares de anos depois. Trazendo isso para a nossa vida, querido, nós vamos ter momentos como Abraão em que seremos desafiados entre fé e razão. Nesse momento eu quero desafiar você, escolha pela fé.
Eu sei que a razão ela é mais convidativa, mas haverá momentos em que você será desafiado a escolher fé ou razão. Escolha a fé. E o Senhor te fortalecerá, e o Senhor te honrará. O último aspecto da fé que eu quero ressaltar para nós foi a fé que Moisés viveu. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 24 que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado e pela fé ele abandonou o Egito. Ele cresceu num palácio. Ele poderia ter escolhido ficar no palácio e usufruir todas as benesses de ser o neto do rei. Mas ele entendeu que não era aquilo que Deus queria para a vida dele. Ele decidiu viver uma vida diferente. Quando nós pensamos na fé, nesse aspecto de abandonar coisas, nós lembramos da palavra santidade. Santidade significa separação. E se você quer viver uma vida de fé para agradar a Deus, você precisa se separar das coisas que o mundo tem para lhe oferecer. As ofertas virão todos os dias. Todos os dias Satanás baterá na porta do nosso coração oferecendo o que ele tem de melhor. Mas se você quer viver uma vida de fé, que agrade a Deus, esteja pronto para abrir mão do que for necessário para que o coração de Deus se alegre com a sua vida.